O título da minha ministração nessa noite é tempo de discernir o tempo. Diga, é tempo de discernir o tempo. E às vezes, nós não entendemos o que fazer, mas sabemos que é o tempo. E às vezes nós sabemos o que fazer, mas não sabemos se é o tempo. Irmão, e você vai ver isso na Bíblia em situações diferentes, distintas, mas o tempo todo. É isso que nos faz dependentes do Senhor. Essa é a âncora do nosso coração, de não fazer o que queremos, quando queremos e como pensamos. E isso é um processo de maturidade difícil. Exige muito de você, muitas vezes, ser bom e saber o que fazer, mas não saber se você deveria estar fazendo naquele tempo, naquele modelo, naquele formato. E nós vamos conversar um pouco sobre essas coisas, porque tem acontecido muitas coisas nesses últimos dias, e muitas pessoas têm falado muitas coisas, sobre muitas coisas, algumas até em nome do Senhor, outras não. Mas o clamor e a angústia da maioria de todas é o tempo. Será que é o tempo? Jesus está voltando, e isso e aquilo, e tanta coisa tem acontecido, tantas perguntas. Tem pessoas que ainda estão confusas sobre o dilúvio. Será que vai acontecer de novo? Não, não vai, irmão. Não vai. O próprio Deus disse que não. O que Deus disse que não é não, e não vai acontecer, e não tem mais o que se questionar. Eu tenho percebido que o que mais tem angustiado pessoas são muitas opiniões, muitas vozes, que geram muitas dúvidas, muitas demandas, e nós terminamos, por isso, perdendo o foco do que Deus tem para a gente. Nós levantamos por importante muitas coisas e muitas questões, mas se não tivermos cuidado, aquilo que é importante, que é o que Deus falou, se esvai pelos nossos dedos o tempo todo. Mais uma vez, hoje com os homens, foi maravilhoso e tem sido. Um irmão pegou e compartilhou dizendo, às vezes nós sabemos que Deus falou, foi boa a palavra, mas amanhã já não sabemos mais de nada. Estamos cheios e repetindo e fazendo as mesmas coisas de sempre. Parece que Deus fala, mas nunca muda, as nossas atitudes não mudam, os nossos projetos parece que Deus nunca cessa, nunca muda, a expectativa e esperança da porta é a mesma, se não for desse jeito parece que não vai acontecer, porque Deus não pode fazer de outro jeito. E tudo isso está dentro desse tema que nós podemos conversar um pouco. É tempo de discernir o tempo. Nós precisamos mais do que nunca discernir o tempo de Deus, não sobre o fim das coisas, mas sobre a nossa vida. Estamos realmente alinhados com o que Deus tem para nós fazermos dentro desse tempo? Irmão, se tem uma coisa que eu não gosto, e agora falando do âmbito natural das coisas que acontecem, é de ser pego em falta. Quem gosta de ser pego em falta em alguma coisa? Irmão, é ruim demais. É ruim demais você deixar a desejar, de você não corresponder à expectativa que você se colocou à disposição, de você não cumprir aquilo que você se comprometeu a fazer. Eu não gosto, em particular, falando para você. Agora imagine você ser pego em falta, com Deus te dizendo, você está em falta. A palavra fala que nós vamos passar por uma balança, irmão, vai ser medido. Aquilo que é palha vai ser queimado. Ou seja, não é sobre fazer e fazer muito, é sobre fazer e fazer certo. E o certo pode ser pouco, não é muito. Mas nós criamos uma expectativa de muito o tempo todo, e tem que ser muito. Não! Esse muito está nos roubando o pouco, e o pouco talvez é essencial que nós precisamos. Simplesmente porque não discernimos o tempo. Foi como eu falei, irmão, se teve uma coisa que eu aprendi, foi no tempo mais difícil da minha vida, eu aprendi. Eu amadureci, irmão. Agora, foi preciso o Senhor me enquadrar em uma situação que eu não queria, porque eu não conseguia discernir. Modéstia à parte, irmão, se você me entregar algo para fazer, eu vou fazer, e vou fazer bem feito. O que eu não sei, eu vou aprender, e o que eu sei, eu vou dar o meu melhor. Agora, isso poderia dar certo, se Deus estiver contando com as minhas habilidades e que eu faça aquilo. Porque se Deus estiver dizendo não faça, não adianta nada disso, irmão. Vai ser perda de tempo, vai agradar pessoas, mas Deus vai dizer para quem foi. Vocês estão comigo, irmão?
Eu queria que você abrisse comigo em 1 de Timóteo, no capítulo 5. Aleluia. Quando você abre, eu quero agradecer a todos que têm se empenhado com essa casa, com essa igreja, em oferta, em oração, em trabalho. Mas esse final de semana, mais umas vezes, aí estávamos por aqui nos bastidores. A equipe de voluntariado, irmão, tem feito um trabalho árduo aqui nos bastidores. Se você não tem habilidade e não tem disponibilidade no coração, tranquilo, mas orem, orem. Mas se puder e entender que você soma e ajuda, procure a nossa irmã Lina depois, a nossa irmã Jane. Irmão, nós precisamos fazer o que ninguém está vendo e precisa ser feito. Eu vou dizer de novo, nós precisamos fazer o que precisa ser feito e que muitas vezes não está sendo feito. E isso não é só sobre a igreja, é sobre a nossa vida como um todo. É inclusive e principalmente sobre o nosso relacionamento com Deus, que muitas vezes nós apresentamos como se estamos fazendo, mas na maioria das vezes não estamos fazendo. E Deus é quem importa no final das contas, se nós vamos ser pegos ou não em falta. 1 de Timóteo, no capítulo 5, nós vamos ler o verso 8, que fala o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Vamos ler de novo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Pai, essa é a tua palavra, nós queremos que ela é poderosa, é soberana e é eficaz. É pão para o faminto, é água para o sedento, por isso nós podemos confiar, Pai, que o Senhor tem algo sempre melhor do que o que nós podemos buscar ou fazer. Nós confiamos, Pai, no teu amor, na tua correção, e nessa noite, mais uma vez, nós nos achegamos, Pai, à mesa, sabendo que o Senhor, como um bom Pai, presente, tem os olhos postos sobre a nossa vida e tem uma palavra, Pai, para nos direcionar. Nós confiamos no Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Você diz amém? Eu acho que esse texto, ele deixa claro, até estava conversando com a pastora, dentro desse contexto qual era, os filhos estavam abandonando as suas mães e estavam lançando esse cuidado à igreja. E é quando Paulo traz uma exortação ao jovem pastor Timóteo, dizendo bem assim: não, se tem filho, é o filho que precisa cuidar. Precisa se orientar essa responsabilidade, essa demanda não precisa estar sobre a igreja. Agora você percebe que se nós não sabemos o contexto e por que essa orientação está na Bíblia, a gente acha que ou Paulo está sendo rude, dizendo assim, está sendo irresponsável, mandando para fora, porque na cabeça de muitos a igreja tem que fazer tudo por todos e toda hora, e não é assim. Nós aprendemos com Deus como um pai, que muitas das coisas que nós entendemos como amor e como cuidado, a Bíblia nos mostra diferente, nos mostra de uma forma que nós talvez possamos acreditar que é dureza, mas é o caminho certo que Deus tem para a gente, é um caminho de maturidade. Eu costumo falar e sempre vou falar isso, porque aprendi isso na prática com Deus. O Evangelho não é sobre me tornar uma pessoa feliz, é sobre me tornar uma pessoa madura. Agora, a felicidade é para os maduros. Aprendemos a desfrutar da bênção de Deus, inclusive em momentos difíceis e em circunstâncias difíceis. Só um maduro consegue ver Deus em demandas que ninguém conseguiria ver. E isso é o que Deus tem para mim e para você, é um nível de maturidade. E se nós não entendermos isso, nós vamos ver as coisas de Deus, e muitos dos questionamentos que são feitos, é porque nós queremos questionar o que Deus está dizendo. Não é não. É desse jeito ou é desse jeito? Se tem a viúva e tem um filho, que cuide. É responsabilidade. O que é que Deus está chamando a atenção? De responsabilidade, de família, de cuidado, de zelo. Senão as coisas não se organizam, aí cai na demanda de um corpo, como hoje muito nós temos visto, os pais jogando a responsabilidade que são deles, de educar para que a escola que precisa ensinar, eduque. Mas na verdade os pais educam, a escola ensina. E quando você começa a misturar os papéis, você começa a ter um desajuste que você perde em todas as esferas. Por quê? Porque onde você foi chamado por Deus para guardar e para fazer, irmão, não adianta você terceirizar, você vai ter problema. Deus colocou em nós uma responsabilidade que precisa ser assumida, inclusive como filhos dele.
Eu costumo dizer também que não dá para a gente sair por aí dizendo que é filho de Deus e não viver como um. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque espera-se de quem fala que é de Deus uma responsabilidade, uma posição, um posicionamento. E isso deveria nos chamar a atenção de uma responsabilidade maior. Quando nós estreitamos um pouco mais e falamos, como nesse contexto aqui da casa, quando nós falamos e os nossos filhos escutam que nós somos crente, espera-se uma atitude diferente, espera-se um posicionamento diferente. E quando nós não fazemos, estamos comunicando o contrário. E o pior, ensinando errado. Porque, não engane-se, nós somos, talvez eu possa falar assim, fruto do meio. E como cultura e como família, irmão, ainda que nós tenhamos alguns conhecimentos da palavra, sem perceber, nós respondemos de uma forma cultural. Nós trazemos à tona a nossa cultura, o nosso convívio familiar, e isso é imperceptível. E quando nós olhamos, ele vai dizer, nossa, de novo, estou fazendo de novo o que eu já deveria ter deixado para trás. Porque a cultura tem força sobre a gente. A família tem força, o nosso meio tem força. E nós precisamos estar atentos sobre esses dias chamados últimos, que eu não sei se você crê como eu creio, estamos muito perto. Porque o que está acontecendo, irmão, realmente foge da curva. E o que é mais interessante, está chegando um momento que nem a Bíblia precisa mais ser explicada dentro do contexto, porque a ciência está falando o que a Bíblia já falava. Então, assim, as coisas, em vez de complicar, como eu pensava que no final dos tempos seria difícil de pregar a Bíblia, não, vai ser mais fácil. Porque todo mundo está tendo que abrir a boca e se dobrar o conhecimento que já estava na Bíblia. Já estava lá. Agora, o que eu tenho percebido é que só enxerga quem está vivo, só enxerga quem já teve os olhos abertos, só enxerga quem tem o Espírito Santo de Deus, porque tem coisas que racionalmente nós não vamos ver, nós não vamos compreender, mas o Espírito testifica, e pela insistência de buscar no Espírito, a resposta vem. Irmão, você acha que se nós encontrássemos a resposta de Deus em toda esquina, não teríamos igrejas melhores? Sim ou não? Sim. Sim. Mas o que é que Deus fala? É para quem busca, quem quiser, não é para todos, irmãos. É um caminho que logo eu preciso estar atento, que eu preciso querer e entender, porque senão eu vou ser levado pela multidão. Vou fazer o que todo mundo está fazendo e vou achar que é certo. Irmão, pode ser bom, pode até ser bom, mas tem coisas em particular que Deus comunicou e plantou em mim e em você, que Ele tem expectativa de que cresça. E Ele, como o Senhor da semente, do talento, como a parábola fala, que coloca dentro de cada um, Ele vai voltar e vai dizer o que você fez com o que eu te entreguei. É Ele quem vai perguntar. E não vai colar, dizer, mas eu estava lá, não faltava um culto, pulava, aleluia, e glória a Deus, dizimava e ofertava, e o que eu te dei, você fez o que com isso? Aí você vê que a resposta daquele que recebeu um talento disse, não, sabendo que você era mau, eu guardei e escondi, para que quando você voltasse eu te devolvesse. Irmão, aquilo que Deus te deu, Ele não quer de volta, Ele quer que você permita que nasça. Não é para dar Ele de volta. A única coisa que vai voltar para Deus, irmão, e não tem branco, negro, não tem raça, não tem distinção de nada, é o Espírito, vai chegar diante dEle. E bom que a gente chegue diante dEle e Ele diga, servo bom e fiel. Mas todos veremos a face do Senhor. E a pergunta é, nós estamos fazendo dentro do tempo que Deus espera que façamos? Alguém vivo? Dentro dessas coisas, irmãos, eu queria propor para você algo chamado família. Vamos começar assim. Deus constituiu família e deu responsabilidade aos homens. A Bíblia fala que o jardim, o Éden, estava pronto, mas porque não tinha quem trabalhasse pelo jardim, não tinha chovido. Ó como Deus é tremendo. A chuva não caiu, mesmo o Éden estando pronto, porque não tinha quem trabalhasse na terra. Quando o homem é formado, a chuva desce. Deus, Ele é um Deus de responsabilidade, Ele é um Deus de controle, Ele é um Deus de ajuste, Ele é um Deus de demandas. Nós entendemos tudo isso, e quando nós nos casamos, você acha que nós nos casamos para quê? Primeira pergunta que talvez seja difícil de responder, eu casei para ter responsabilidade. Mas quando nós não olhamos
pelo crivo da responsabilidade, nós vamos pelo prazer, nós vamos pelos desejos, casamos para ser feliz. Aí tem muitos dos que dizem algo que é difícil de fazer, mas fácil de falar. Você casou para fazer alguém feliz. Mas como é que você casa para fazer alguém feliz se você é infeliz e está buscando no outro a felicidade? Eu posso ouvir um amém? Então, nós como homens e mulheres de Deus, criados para um tempo que precisaríamos estar anunciando coisas profundas e que salvam e têm poder para salvar, estamos lidando com demandas de meninos ainda, não respondidas na nossa caminhada. E eu fiquei angustiado porque, eu confesso para você, e é uma pergunta que eu tenho feito ao Senhor: Senhor, será que o Senhor não está falando, mas nós não estamos ouvindo e entendendo, porque na nossa mente, as respostas que queremos são as nossas, os nossos anseios? Porque, irmão, fazendo você pensar, eu tenho algumas respostas sobre o Rio Grande do Sul, sobre tudo que está acontecendo? Tem, a ciência tem, muita gente está falando, tem muita coisa acontecendo, tem, realmente tem. Mas o que é difícil de você discernir é você chegar e dizer assim: Senhor, quantos seus, que se diziam membros, filhos, que estavam na igreja, que foram ceifados e perderam tudo? Como entender essas coisas? Aí você vai dizer: pastor, não tem como entender, então eu descanso. Mas uma coisa, na Bíblia, você vai perceber que toda vez que Deus quis agir em algum lugar, Ele mandou a resposta antes. Ele disse: ó, sai daí, ou ajusta isso aqui, ou faz aquilo ali. Mas sabe por que nós não conseguimos pegar nessas coisas profundas? Porque nós não nos vemos importantes para Deus. Porque muitas nações foram salvas, não por uma multidão de gente que estava ouvindo a Deus, mas por um que ouviu e teve coragem de declarar o que Deus queria. Não foram muitos. E hoje nós não sabemos se tem profeta que realmente está falando o que Deus está, se é isso que está acontecendo. E é tanto achismo e tanto questionamento, e nós não conseguimos nos alinhar com o que Deus tem. E o pior, o que deveríamos saber, que não precisa de profecia e de profeta, nós estamos perdendo indo pelos dedos, que é a nossa casa e a nossa família. Isso nós deveríamos estar fazendo. Eu estou falando sobre o contexto da gente assumir a responsabilidade no contexto geográfico, pelo menos do nosso lar. Porque já que eu sei que o Senhor vai me cobrar, irmão, mas da minha casa, eu preciso ter resposta e apresentar: Senhor, aqui estava bem. Eu fiz o que o Senhor falou, eu corrigi, eu falei, eu amei. Vocês estão comigo, irmão? Porque a palavra fala nesse texto e é duro. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e o pior, é pior do que o infiel. Ele abrange isso aqui para dentro de casa, e os seus irmãos, comunidade, contexto de igreja. Às vezes nós estamos nos debatendo, irmão, para manter um ambiente saudável, equilibrado emocionalmente dentro da igreja. De tantos cultos e conflitos o tempo todo e questionamentos. Eu ouvi um pastor, não lembro o nome dele, um senhor esses dias falando algo. Se nós não estivéssemos tão preocupados de animar a igreja, fazer coisa para se tornar agradável para os crentes, nós não estaríamos perdendo tanto tempo e recurso e poderíamos estar fazendo a obra lá fora. Mas é tanto esforço para manter os que são crentes dentro da igreja, com tanto tapa-buraco aqui e questiona ali. Por quê? Porque falta a responsabilidade de entender que, como filhos de Deus e como partes daquilo que o Deus tem para a gente, nós somos participantes direto, irmão. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos discernir o tempo e olhar para a nossa casa e para a nossa vida e dizer: Senhor, eu posso não estar do jeito que o Senhor quer, mas eu estou me esforçando, eu estou cumprindo com o que o Senhor manda. É para perdoar, eu estou perdoando. É para tolerar o mais fraco, eu estou tolerando. Eu estou fazendo o que o Senhor espera. Eu posso ouvir um amém? Diga comigo: é tempo de fechar as portas, as janelas e as brechas. Abra comigo em Lucas, no capítulo 21. Aleluia. Lucas 21, verso 28 e 30, ao 30. Kim, Laurinha e Estezinha, que bom ter vocês em casa. Lucas 21, do 28 ao 30. Quando começarem a acontecer essas coisas, que coisas?
Está tudo atrás, no versículo atrás. A partir do 25 aí, você vai ver muita coisa parecida. Vamos ler do 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. 27. Então se verá o Filho do Homem vindo de uma nuvem com poder e grande glória. 28. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou essas parábolas. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saberão que o reino de Deus está próximo. Irmão, eu acho interessante, dentro do que eu quero passar para vocês, é que tem um local que Deus manda a gente olhar. Ele manda a gente olhar, Israel é a figueira, é um termômetro profético. Quando nós olhamos para Israel, nós entendemos que muitas coisas estão acontecendo. Mas talvez não faça tanto sentido para a gente, porque nós não somos judeus. Mas eu quero te dizer que Jesus é. E Jesus, por ser judeu e habitando dentro de mim e você, nós temos um judeu habitando dentro de nós, então Israel passa a ser importante, eu preciso entender. Se eu sou de Jesus, eu preciso entender um pouco de onde ele veio, quem ele é, sim ou não. Aí a palavra está dizendo, olha para Israel. Olha para Israel. O meu Salvador veio de lá, o seu Salvador veio de lá, ele habita em mim, habita em você. Logo Israel passa a ser o termômetro que é a palavra despertando para isso. Olha para Israel. Observa Israel. Aí tem pessoas que perdem a noção do que devem fazer, judaizam a igreja toda, bota arca, bota aquilo tudo. Irmão, se Deus chamou para isso, amém. É uma igreja voltada para ministrar para judeus, para pessoas que são dessa linhagem, amém. Glória a Deus. Mas nós precisamos ter cuidado, não é idolatrar Israel. Ele mandou observar. É um termômetro. É algo profético que lá acontecendo, eu vou discernir um tempo. E a Bíblia fala que quando isso começar a acontecer, o tempo está perto. É para aqueles que querem, numa visão profética, discernir o que está acontecendo. Amém, irmão? Para quem não quer, tudo bem, vamos voltar para o contexto que eu estava. A nossa casa precisa estar bem cuidada, bem zelada dentro daquilo que Deus quer. Se você não consegue enxergar a visão profética, não é sobre escatologia o seu chamado, não é sobre essas coisas futuras, meu irmão, amém, não tem problema. Agora também não se embaraça, perdendo o tempo querendo buscar o que você não tem resposta, e termina perdendo o que você deveria estar guardando e amadurecendo, que é a sua casa, que é a sua vida pessoal, que é o que nós vamos ser cobrados. Hoje, no capítulo do livro, com os homens na EBD, irmão, é muito interessante. Não vou abrir porque não vai dar tempo de eu justificar e explicar melhor, mas o homem do sexo masculino, quando ele falta na sua responsabilidade, irmão, muita coisa está perdida. Muita coisa é perdida quando o homem se perde, quando o homem não amadurece, quando o homem não discerne sacerdotalmente o que tem que ser feito. É como o pastor Cote fala, nos tornamos eternos bebês, os crescidos que não cresceram. É 50 anos com atitude de menino, não amadurece, não corresponde ao que Deus tem. E enquanto isso a família está sendo destruída, o que precisava ser colocado em ordem não foi. E o pior, foi ensinado o contrário do que Deus tem expectativa para isso. E como não fosse pior ainda a tragédia, o projeto e a semente de Deus dentro do coração da pessoa morreu. Ou seja, o reino ainda perdeu muito, porque Deus tinha plantado projetos tremendos dentro do coração de uma pessoa, e eles não nasceram. Eu posso ouvir um amém, irmão? E eu tenho visto essa agonia de tanta gente, irmão, e agora no Instagram, na internet, me dá uma gastura, porque quando você está estudando, aí começa a vir tantos vídeos de tanta pessoa dentro daquele contexto que você está procurando, e é tanta gente falando asneira, que eu tenho curiosidade de pegar o versículo, o perfil e procurar a vida da pessoa, e você vê. Você concorda comigo quando você olha uma fruta, você não precisa saber qual é o pé, você diz de que árvore é? Pelo fruto, a Bíblia fala, conhecereis a árvore. Aí você olha a pessoa, conhece tanto, aí você vai olhar um pouquinho e pensa assim, não, peraí, não pode ser. Está muito longe. Ah, então a pessoa pode ter conhecimento e estar comunicando essas coisas? Eu penso, que na verdade se torna muito mais pedra de tropeço
do que qualquer outra coisa, porque comunicar um ensino profundo, sem ter realidades e verdades profundas no coração, de nada serve. É tanta gente falando de tanta coisa, mas a gente tenta ter consistência na vida e não consegue achar. Famílias se ruindo. E os homens, irmãos, eu digo para vocês, ainda há tempo, se há vida, há esperança. Nós precisamos nos tornar, irmão, o que Deus espera que nós nos tornemos. Sacerdotes verdadeiramente. O livro, como fala, é mais fácil você ver 10 mulheres vindo para um grupo de oração, sendo fiel na igreja, do que um homem se posicionar para isso. Com amor e com entrega verdadeiramente. E isso, irmão, não é coincidência, porque Satanás sabe que quando o homem se posiciona, meu irmão, a casa vai vir junto, porque o homem arrasta como exemplo. E nós precisamos entender. Aí nós olhamos para o mundo hoje, o que é que mais tem? Homens infantilizados e afeminados. Tem nações, irmãos, que estão clamando por homens de outros lugares para ir para lá, porque as mulheres já não têm homens para casar, porque preferem agora outras mulheres, ou preferem outros homens, os homens. Aí tu acha que isso é coincidência? Será que isso não está dentro do tempo a ser despertado? Os sinais serão notórios, estão sendo, não dá para a gente fugir dele. Abra comigo aí, para a gente ver algo que se assemelha com esse período aí. Êxodo no capítulo 12. Aleluia. Irmão, nesse tempo do Egito, eu até comentei ali com os meninos rapidinho, é algo interessante, se a gente for parar para analisar, aquelas pessoas que não estão tendo o conhecimento que nós temos agora, talvez eles pudessem pensar que eles estavam vivendo o Apocalipse. Está acabando tudo, vão entrar na terra prometida e está tudo certo. Naquele período, sim ou não? Parecia ou não parecia? Sim. É porque nós já estamos tão acostumados a ler que nós não conseguimos ver. Mas teve um lugar desse aí agora que choveu e empesteou de barata por tudo quando é lugar. Aí a gente consegue ter dimensão do que era aquelas pragas vindo no lugar. Eu vi uma nação aí, não lembro como foi. Barata por tudo que foi lugar. Irmão, eu digo para você um negócio. Rapaz, nessa hora é bom estar do lado do povo de Deus. Que eu creio que como foi aqui, Deus vai preservar. Mas você consegue entender o que é uma nação sendo abalada, julgada, e o povo de Deus ali do lado não ser atingido? Mas qual foi o conceito desse tratamento de Deus? Deus disse, fecha a porta, fecha a janela, se fecha, entra com a tua família. Não quero você atento ao mundo, eu quero você focado na sua casa. Porque parece que quem anda com porta aberta, janela aberta, dando brecha para tudo, está olhando o que o mundo está fazendo, e esquecendo do que Deus disse, é tempo de entrar em casa. Olha para casa. O cordeiro é dentro de casa. Êxodo 12, no verso 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês. Irmão, não teve muito tempo não. Deus falou e disse, este mesmo mês. Que eu estou falando com vocês. Ele não está falando daqui a um ano. Falou Deus. Falou o Senhor a Moisés e a Arão no Egito, dizendo, este mesmo mês. Este mesmo mês qual? Esse que eu estou falando com você aqui. Não vai passar esse mês, este mês. Neste mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Diga, cada um para si um cordeiro. Segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Rapaz, Deus é muito específico. É muito específico. Ele não disse é um cordeiro para a congregação toda. Ele disse, tome cada um o seu cordeiro conforme a sua casa. Ou seja, Deus respeita a quantidade familiar. Deus sabe quantos tem. E Ele tem expectativa de que todos sejam salvos. E neste momento estejam dentro da casa. A responsabilidade de colocar dentro da casa é do sacerdote. É daqueles que conhecem a palavra. Deus conta com isso. Eu posso ouvir um amém? A ordem veio desta forma. Pegue um cordeiro para si, conforme a quantidade da sua casa. Você vai ver que ele vai ser mais específico ainda, inclusive se a casa fosse pequena. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Irmão, é muito lindo isso. Jesus, ele é necessário e suficiente para cada um em específico.
Ele supre a necessidade, Ele é preocupado com quem come muito e com quem come pouco. Jesus, Ele tem muito para todos. Se eu tivesse com Mateus e Kétria em casa, por causa de Kétria não, mas Mateus eu ia querer uns 3 cordeiros, para poder dar conta. Tem uns que precisam de mais, e Jesus sabe disso. A palavra está dizendo aqui. Ele está preocupado, irmão, com o que nós não estamos. Nós pegamos e queremos fazer com que todos comam a mesma quantidade. Não, a individualidade precisa ser respeitada. E para ser respeitada, precisa ser conhecida. E para ser conhecida, precisa ser muito bem observada. Eu preciso fechar a janela para o mundo, fechar tudo e olhar para casa. Aleluia. Conforme o cordeiro, verso 5, o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Perceba que tem tempo, tem forma, tem tudo certinho. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas e comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água. Meu irmão, até cozinheiro tem que ser. Porque se fosse mal passada, irmão, mal passada só serve a picanhar, que Deus queria assado. Aí eu quero ver você com 3 dentro de casa, mas eu não gosto, eu gosto mal passada. Vai nessa hora para ver se vai dar certo. Não siga o que Deus está falando, não. Aleluia. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Verso 10. E nada dele deixareis até amanhã. Deus não gosta, irmão, de desperdício. Mas o que dele ficar, pode acontecer, até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos. É para comer de qualquer jeito, só porque está dentro de casa? Não, irmão. É dentro de casa que eu tenho que estar posicionado. Aleluia. E comereis. Aleluia. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo. Quem passará, irmão? E ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, diga comigo, vendo eu, Deus não vê tudo. Vendo eu, ele está falando de algo específico, ele não está falando para a gente generalizar. Ah, mas Deus vê tudo, não, irmão. Ele está falando de uma marca que vai ficar evidente. É uma marca evidente. Vendo eu essa marca, vendo eu o sangue, cadê? 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória. E aqui é que está a palavra, irmão. Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Irmão, se nós não entendermos que o cenário aqui era de caos, e um caos pesado, algo que talvez nunca ninguém tivesse vivido ou compreendido, mas a ordem do Senhor não foi: deixe uma frestinha na porta e fica olhando com medo, fica ouvindo o que o vizinho está dizendo, esse assim, não, fecha as portas. O que importa está dentro de casa. Tenha a certeza de que todos entraram. Todos quem, pastor? Aqueles que você entende-se por responsável. Ele começa a enquadrar dizendo, a ponto de que ninguém pode faltar comida, então eu tenho que saber quantos são. E tenho que saber quem come muito e quem come pouco. Essa responsabilidade que ele está mostrando, ele está dizendo, depois que vocês fizerem isso, irmão, é ceia. Ele está dizendo, assem e comam até se fartar a noite toda. Não se preocupe com o que está acontecendo lá fora, porque eu verei quem está obedecendo e fazendo o que eu mandei, e passarei por cima, não serão atingidos. Qual é a ordem do Senhor para mim e para você? Está focado naquilo que eu preciso dentro da minha casa e dentro do que Deus estabeleceu para eu fazer.
Não é sobre vir para a igreja apenas e a glória a Deus, a casa, a ordem. Mais do que o sangue nos umbrais, é um ritual de obediência e vigilância, irmão. É algo que precisa ser cumprido à risca. O cordeiro era morto à tarde, nada poderia ficar desperdiçado, não poderia ser cru, não poderia ser feito na água, irmão. Ordens que precisam ser cumpridas, e não poucas. E o que me deixa pasmo e maravilhado ao mesmo tempo, num período que lá fora o mundo estava se acabando, irmão. Ele disse bem assim: fecha tudo. Tenha certeza de que não tem brecha. E pode ficar tranquilo com a sua casa, celebre, coma. Eu estou guardando vocês. Tem algo parecido com isso também, e eu vou finalizar. Sim. Eu penso que é por isso que ele fala bem assim: não temas, eu sou o Senhor, seu Deus. Irmão, quando nós sabemos quem é o nosso Deus, nós não vamos temer. O que talvez está faltando é certeza de quem é o nosso Deus. Porque, irmão, se do jeito que está, ainda tem tanto questionamento e tanta confusão, o que mais esperar para acontecer para ver se a gente desperta? Aleluia. As correções do Senhor, irmão, são terríveis para quem não está nele. Mas para quem está nele, são gestos de amor, irmão. São gestos de amor. Quando Deus vem corrigir e julgar o mundo, irmão, o negócio não vai ser fácil. Eu nunca vi Deus entrar em cena e o negócio não se abalar terrivelmente. Quando Deus aparece, irmão, só para deixar você um pouquinho curioso, existem estudiosos que falam que o plasma é Deus movendo, ou a presença de Deus andando. E essas precipitações que muitos estão dizendo, e é por isso que eu digo para você que não vale a pena mergulhar, se você não tem um chamado e até condições de suportar essas informações, não é um caminho para todo mundo. Mas essas precipitações pode estar sendo feita pelo inimigo, essas águas terríveis? Pode, ter um projeto que é capaz de fazer isso. Não sei se vocês sabem, mas tem. Funcionando. Se você também não sabe, Satanás, desde o princípio, ele sempre dominou as tecnologias e as mentes que para ele trabalham com isso. Então não acredite que muita coisa vai acontecer e vai ser terrivelmente poderosa para você não se assustar e dizer: caramba, parece que foi Deus, será que é Deus? Ele fala na palavra que muitos seriam inclusive enganados pelos milagres, os poderes e as coisas que apareceriam, irmão. Serão grandes. Serão grandes. O que é que vai me deixar certo se é Deus ou não? Estou fazendo o que é Deus? Aí ele vai falar para mim assim: saber que eu sou o Senhor, seu Deus. Irmão, se eu sei, o que eu não sei não importa. Agora minha casa está guardada, eu estou em obediência, estou em santidade. Glória a Deus. Estou melhor do que muitos escatológicos por aí. Amém, irmão? Porque não é sobre o conhecer, é sobre o viver e cuidar daquilo que Deus vai nos cobrar. Ele vai nos cobrar. E se Ele vai nos cobrar, eu tenho que estar preocupado com a volta dEle. Não só, aleluia, Jesus está voltando. Não, eu estou pronto para essa volta, irmão. Eu estou realmente organizado para essa volta. Eu falei isso na quinta-feira passada. Irmão, o Rio Grande do Sul dormiu. E não acordou como estava antes. Aí eu te pergunto, de que vale a casa, a riqueza de tudo, todo mundo perdeu ali? De que vale? Irmão, tem vídeos que eu confesso para você, eu até me sinto um pouquinho duro para ver algumas coisas, eu não consegui ver. De partir, de cortar o coração numa profundeza terrível. De não subir outro clamor no coração dele: Senhor, misericórdia, Pai. Misericórdia. De bater um desespero e na mesma hora eu colocar o meu coração na mão dele e dizer: o Senhor é um juiz bom, é confiável, Senhor, eu confio no Senhor. Porque senão o nosso coração vai embora. O medo entra e nós começamos a ficar desesperados. Diga comigo: o anjo vai passar por cima da morte, mas não vai tocar na minha casa. Sabe o que é que isso significa, irmão? Mais do que só isso, esse exemplo da cruz de Cristo. É algo que o Senhor falou no meu coração, que a casa precisava ser identificada. Agora imagine você dentro do seu contexto familiar, talvez você escondendo o jogo sobre a sua religião ainda. Aí vem uma horda e do nada lhe pegam pintando a porta da casa com sangue. Soxa, o que é isso, irmão? Irmão, mais do que uma decisão protetiva para a sua casa, era uma exposição para a comunidade de quem você serve, a quem você adora, qual é o Deus que você escolheu. Irmão, precisa ser visto.
A comunidade de Israel começou a ver aquele povo pintando os braços e disse: olha, eles servem a Deus estranho. Será que não era a oportunidade que Deus estava dando para eles se arrependerem? Mas preferiram zombar da atitude daquele povo e sofreram, irmão, severamente. E finalizo falando para você, o louvor pode subir e o diaconato se preparar. Em Gênesis 7, eu acho muito interessante também, que é dentro desse mesmo contexto, e falando agora sobre a arca. Rapaz, Noé começou a construir algo e incluiu a sua família para trabalhar dentro daquele projeto. Um projeto de um barco, no meio de um lugar que não tem água para inundar, não tem nada para acontecer, e ele está ali trabalhando. E dentro desse trabalho de Noé, Deus tinha dito, abra comigo em Gênesis 7, rapidinho. Deus tinha falado algo muito interessante. Verso 1, então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Irmão, eu digo para você uma coisa. Talvez, dentro do nosso contexto, pega você, a sua casa, porque dentro de todos os seus parentes, vocês são o único que estão posicionados no que eu quero. Vai chegar uma hora, irmão, que o posicionamento vai ser claro, de quem realmente está ou não está. Vai precisar ser claro. E aí vem, leve com você 7 casais, e ele começa a dizer, tudo direitinho, vai especificando. Mas ali, ó, pronto, no verso 4. Ele dá toda a recomendação, no 4 ele fala, daqui a 7 dias, Noé, farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Olha como Deus é específico. O projeto está pronto, as coisas estão organizadas, ele fala, daqui a 7 dias, vai chover, e vai chover X dias. E vou fazer isso por causa disso. Deus vai dizendo todos os detalhes de por que Ele está fazendo. Mas nós vamos ler isso aqui sem discernir o coração do Senhor. Talvez vai dizer assim, mas que Deus foi severo. Não, Deus não foi severo, irmão. Ele deu oportunidades a todos. E dá até hoje. Agora chega um momento que o nível chega, eles dizem assim, acabou, entra. Entra porque agora vai se cumprir. Afasta aí um pouquinho, porque vai descer chuva. Vai, minha mão vai tocar na terra. E, irmão, quando Deus bota a mão para mexer, irmão, Ele vai até o fim e conclui. Nós precisamos entender que Deus está trabalhando, e trabalhando de uma forma profunda. A mão do Senhor está descendo. Ele está fazendo, mas Ele está procurando os justos que querem se posicionar. Ele está procurando aqueles que querem. Ele está procurando aqueles que têm coragem e estão fazendo. Aí no verso 16, na parte C do versículo fala, então o Senhor fechou a porta. Irmão, quando Ele nos vê pronto e preparado, até a porta, Ele tem prazer em dizer assim, por favor, quando a gente entra, Ele vai lá e fecha. Porque a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Ninguém abre. Ele está dizendo, você está guardado, eu estou fechando a porta. Agora nós precisamos entender se estamos em falta ou não. Nós precisamos tentar logo e logo mesmo. Sabe por quê, irmão? Porque a chuva veio, sim ou não? Veio. Mas todos estavam zombando de Noé. Quando perderam Noé de vista, Joedes, perderam de vista a salvação. Eu vou dizer de novo. Tem pessoas que estão aqui, como nós, que Deus está colocando na vista de muitas pessoas, como sinal de salvação ainda. Mas tem gente que está insistindo em brincar e em zombar. Mas tem outros que estão olhando e vendo que é verdade o que você está falando e fazendo. E estão se achegando à salvação. Mas vai chegar um momento que, como Noé, naquela hora que ele entrou, irmão, que a Bíblia fala, Deus fechou a porta por fora, a chuva começou. Irmão, e a partir daí, quando Deus fecha, quando diz ninguém abre, não é só o Satanás, não é ninguém mais abre.
Está fechado, cumpri um tempo. E a Bíblia fala que chuva veio, e chuva veio, e veio chuva, e veio chuva. Quantos dias? Exatamente como Deus disse, irmão. Exatamente como Ele falou. Nem mais, nem menos. Pastor, então o senhor está dizendo que é importante saber o tempo? Pelo menos discernir que estamos num tempo, sim. Mas dentro desse tempo, como eu estou? Como é que realmente está a minha vida, a minha escolha diária? Noé não parou de trabalhar um dia sequer, irmão. Você tem noção do que é um homem com 3 filhos ali fazer uma arca que coubesse essa quantidade de animal todo? Como não foi árduo esse trabalho? Mas na hora que o projeto estava pronto, Deus se apresenta dizendo assim: olha, daqui a 7 dias, servo bom e fiel, você fez do jeito que eu mandei fazer. É isso mesmo. Bota todo mundo para dentro, que daqui a 7 dias o negócio se conclui. Mas Noé nunca tinha vivido aquilo. Eu posso ouvir um amém? Ele nunca tinha vivido aquilo. E eu comentei com alguns irmãos hoje aqui, o nosso nível de obediência e de fé é tão raso, e me perdoe por isso, eu me incluo nisso, porque se Deus falou com alguém no Rio Grande do Sul, dizendo assim: tira tudo daqui e sai, porque está vindo uma enxurrada, será que a gente obedeceria hoje? Se hoje eu dissesse aqui agora: assim diz o Senhor, será que nós teríamos fé suficiente para acreditar que o que eu estou falando é Deus? Nós não sabemos se é mais, e quando não sabemos, preferimos crer que não. Se vai nos desafiar demais, não é Deus. Por isso que eu decidi não querer entender muita coisa sobre o Rio Grande do Sul, porque eu acredito, como a palavra fala, que Deus não faria nada na terra sem avisar ou comunicar antes a seus servos profetas. Alguma coisa foi comunicada, irmão, tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Agora, talvez, dar o ouvido a uma situação difícil como essa, fazer uma arca onde não tem chuva e onde não tem água, irmão, é para quem sabe quem está mandando fazer. Por isso que nós entendemos, quando ele fala na nação, eu não vi um justo a não ser você. Meu irmão, é muita gente para ele escolher um só. E aqui tem um exemplo muito interessante. É que ele está lá dentro, e a chuva para, e a palavra fala que ele tinha preparado uma janelinha específica já, e solta um corvo. Quem sabe o que acontece com o corvo? Irmão, o corvo fica indo e vindo, porque corvo, irmão, não é porque ele é preto, mas ele estava satisfeito com o que ele estava vendo lá fora, irmão. Ele não trazia uma mensagem de esperança, tinha muito corpo boiando, muita podridão, ele estava comendo era carniça. Ele ia e voltava, ele ia e voltava. Como tem muita gente que precisa ter cuidado para não estar saindo da arca e voltando, porque o mundo é bom, aí eu vou e volto. Aí eu vou e volto, eu vou e volto, tem uma hora que a conta chega. Aí a palavra fala que chega um momento que ele solta a pomba. Aí é nesse momento que a gente entende que também com Jesus a pomba veio sobre ele. Eu entendo como nesse momento, irmão, a pomba indo e trazendo a resposta certa que nós precisamos. Irmão, tenha certeza que se você tem um Espírito Santo de Deus, o que você precisa vem até você, irmão. Nós precisamos de uma vez por todas crer que estamos fazendo o que Deus quer e que Ele não nos deixará confundidos e enganados. Se eu estou fazendo e Ele sabe, Ele me mandou ficar preso, cercado, como Noé estava ali. Será que Noé não precisava de uma resposta? A Bíblia fala que chega a pombinha com um galinho de ramo no seu bico. Ele disse: as águas baixaram. As águas começaram a baixar. Irmão, mas ainda não tinha se concluído. Se eu não me engano, foram 7 vezes mais que a pomba foi solta. E aí você entende que mesmo um alívio chegando ao nosso coração, ainda demora um pouco para se concluir o descanso total. Nós precisamos estar atentos ao que Deus está comunicando. Está chegando o tempo, você está vendo? E já vai a alegria ser plena. Nós vamos ancorar na morada do Pai, aquela que Ele está preparando para nós. Mas nós precisamos não ser negligentes, irmão. É saber que aquilo que Ele confiou para mim e para você está diante deles. Ele disse: Senhor, eu estou em casa, do jeito que o Senhor falou. Se o cordeiro que precisa ser queimado dentro de casa é você, irmão, deixa Deus queimar. Mas se torne alimento para a sua casa, para a sua família, irmão. Mas faça o que Deus espera que seja feito. Fomos libertos das trevas para a luz, irmão.
E hoje, nesse momento de ceia, talvez o último, quem sabe? Sim ou não, irmão? Mas a nossa alegria é, estamos fazendo o que Ele mandou fazer. E nele eu posso confiar. É em momentos de luta e angústia, irmão, que os verdadeiros adoram e clamam. É nesse momento que você vê um adorador verdadeiro. Como Paulo e Silas, irmão, aquilo dali é incompreensível. Como pessoas são escoteadas, espancadas e lançadas em um cárcere. E a Bíblia fala que à meia-noite ouviu-se um clamor. E começaram a cantar e adorar. E nem as prisões suportaram. Irmão, eu penso que o que está faltando para muitos serem libertos de suas prisões é uma igreja verdadeira levantar e começar a clamar e adorar, independente do peso das circunstâncias. Mas um clamor verdadeiro, como no culto de quinta-feira, não é sobre música, irmão, é sobre uma adoração genuína. É sobre algo que abala o céu. Mas isso só é possível quando nós, como Jesus, tivermos coragem de falar em verdade eu te digo. Eu já ensinei isso aqui, esse em verdade te digo, Jesus está dizendo, eu estou te dizendo a verdade, e a verdade que eu vivo. Em verdade eu te digo. Para que nós não sejamos mais confundidos como meninos ou como profetas meia boca. Para que quando você abre a boca, a pessoa saiba que é Deus falando mesmo. Amém?